Que a paz do Senhor nos envolva, nos tranquilize. Vamos relaxando os nossos corpos, descansando a nossa mente, desligando os problemas do dia a dia. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade superior e cumprimentando o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que nos ajuda no dia a dia, nos orientando e que nos pega pelas mãos e leva ao encontro da nossa Mãe Maria, a Mãe do Mestre Jesus Cristo, a qual nos envolve em seu manto azul de paz, de conforto, nos fortalecendo no momento de dores e nos direciona ao encontro do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus Cristo, onde no seu exemplo de vida buscamos o nosso código de conduta moral, compreendendo o amor incondicional, a caridade, o perdão, e juntos vamos ao encontro do nosso Pai Criador, Deus, onde humildemente nos ajoelhamos, pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, e agradecemos, sobretudo, as oportunidades que nos são dadas de refazimento. E vamos reverenciando este Pai Criador com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de reflexão dessa semana está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. O que é essa candeia? A candeia é a luz, né? É iluminar, é colocar, mostrar a claridade. E quando fala-se colocar a candeia embaixo do alqueire, é você querer esconder essa luz. E essa luz, ela pode ser entendida como a luz do conhecimento, a luz da caridade, a luz do amor, a luz do conhecimento. E é isso que a gente precisa colocar, a luz para todos. Colocar essa candeia em cima da mesa e não escondê-la. Porém, a gente também tem que entender que a luz excessiva, ela pode ofuscar o nosso olhar. E aí a gente cai nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que ele baseia-se no quê? No conhecimento que cada ser humano tem para compreender o seu ensinamento. Quando ele fala não coloque a candeia embaixo do alqueire, ele está pedindo para que a gente coloque os nossos conhecimentos e busque todos os nossos amigos, parentes, né, para compartilhar tudo que temos. Só que é sabido que nem todo mundo, mesmo estando no mesmo ambiente, no mesmo trabalho, na mesma escola, na mesma classe, na mesma família, está no mesmo processo evolutivo, no mesmo processo de crescimento, inteligência, compreensão, todos iguais. Somos indivíduos individualizados, então cada um tem um momento de aprender. E aí é que entra o ofuscar, né? Por quê? Porque para que a gente compartilhe isso, a gente precisa saber com quem que nós vamos compartilhar. Porque se a gente pode observar, por exemplo, alguém passando um conhecimento para a gente, que eu não tenho uma técnica, e às vezes eu não quero aprender aquilo. A pessoa está perdendo o tempo dela comigo, desnecessariamente.
né? E aí o que acontece? Jesus Cristo naquela época, 2021 anos, já sabendo disso, ele trabalhava de uma forma de uma forma que desse oportunidade para todos nos seus ensinamentos. Então ele explicava para aqueles que estavam, que eram os mais próximos, seus apóstolos, que ele tinha, que já estavam aptos a conhecer assuntos relacionados à espiritualidade, aos mistérios da terra e dos céus. Ele explicava de uma forma mais objetiva, mais explícita, mais clara, né? E para aquelas outras pessoas que não conseguiam compreender sobre o que ele estava falando, ele utilizava de uma forma de parábolas, que são aquelas histórias que ele contava. A parábola do talento, da mulher que sangrava, e outras mais que agora não me vem à cabeça. Por quê? Porque as pessoas não tinham ainda o conhecimento do entendimento de informações subjetivas, que é tudo aquilo que não é o concreto, não é a vivência material. Ela tá mais, ela transcende a matéria, né? Ela é mais espiritual, ela é invisível. Então, para muitas pessoas é difícil essa compreensão. Então, Jesus Cristo utilizava desses ensinamentos em historinhas para que elas pudessem ter a semente plantada e que lá na frente, em algum momento de outras existências, se não naquela mesmo, elas começassem a perceber e a desvendar esses conhecimentos. Então, os apóstolos perguntaram para Jesus se ele não utilizava, não colocava a candeia embaixo do alqueire. E aí ele foi claro, ele falou, não, eu não coloco, só que eu dou aquilo que é de capacidade do outro para compreender. Por isso que para alguns eu utilizo uma forma de expressão e para vocês, meus discípulos, que já estão com condições de compreender os mistérios da terra e dos céus, eu explico de uma outra forma. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa convivência habitual hoje em 2021. Porque muitas vezes a gente fica nervosa porque quer que a outra pessoa nos compreenda e ela não está querendo nos compreender ou ela não tem a facilidade da compreensão. E é a mesma coisa conosco, quando alguém tenta nos ensinar alguma coisa e a gente não tem a capacidade de compreensão. É como pegar uma criança que está no ensino médio e querer colocá-la num mestrado de metafísica, da qual aquele assunto transcende os conhecimentos dela ainda. Ela vai ficar lá sem entender nada e vai fazer com que quem está ensinando está perdendo o tempo com aquela pessoa que deveria começar do básico, né? E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, que é o momento da compreensão dessas diferenças. E Jesus ele já falava, nem tudo nos é dado compreender. Tanto que até hoje, dentro da nossa doutrina, a gente vem aprendendo coisas e está sendo ainda esclarecido muitos temas através de novos livros, a própria ciência está trazendo dados. Por quê? Porque agora nós estamos mais aptos, mas a evolução ela é constante e ela, para pouquíssimos, para raros, ela é muito ampla. Para a maior parte da população, nós somos o que eu chamo de normais, né? Ela é assim, ela é comum. Então, e mesmo nesse comum, alguns têm uma facilidade de compreensão maior e outros menores. Isso faz com que a gente passe a esconder ou colocar a luz de forma excessiva, ofuscando o olho daquele que não está compreendendo, ou guardando a candeia embaixo do alqueire, apagando a luz e dificultando para aquele que poderia enxergar, compreender melhor, não ter essa visão. Jesus fala muito, né, que às vezes a gente vê, a gente enxerga, a gente ouve,
mas nós não compreendemos. E é um fato mesmo, porque isso, muitos assuntos, principalmente relacionados à espiritualidade, ele não está atrelado ao nosso lado intelectual, ele está muito atrelado ao nosso espiritual, ao nosso sentimento, à nossa crença. E essa crença, ela é subjetiva, ela não é palpável, ela não é vista, ela é sentida, né? E aí o que acontece quando Jesus coloca e explica para aqueles apóstolos que as parábolas são exatamente para isso, para facilitar o entendimento. E ele não fala somente em parábolas para aquelas pessoas que ele usualmente falaria. Ele só fala em parábolas assuntos que não são tão claros. Quando o assunto se trata de caridade, de amor, de respeito ao próximo, de respeito às leis, ele fala de uma forma objetiva, ele fala de uma forma clara, expressa, para aquela mesma população que precisa da parábola, né? Então, os ensinamentos de Jesus, ele é universal, ele é para toda a humanidade, independente de crença e religião. Ela abrange, só que ele, como ele coloca, ele não vai se esforçar para colocar e pedir para que todos a compreendam. Ele vai deixar que cada um tenha o seu tempo, cada um tenha a sua compreensão de acordo com as suas necessidades, o seu livre-arbítrio. Tem pessoas que não querem aprender porque tem preguiça. Tem aquele que não consegue entender, mas tem tanta gana do aprendizado que ele se esforça, ele fica lá dias e dias para estudar até conseguir compreender, né? O disciplinado. E isso é importante. E Jesus, o que ele colocava para os apóstolos? Os apóstolos iam seguir com os seus ensinamentos, né? Eles iam para o mundo, iam viajar. E Jesus, sabendo que o mundo, como assim ainda é hoje, ele é muito perverso, as pessoas julgam, as pessoas contrariam, as pessoas gostam de impor seu conhecimento sobre o outro. E então ele pedia para que os apóstolos não se expusessem, não se apresentassem para aqueles judeus que não queriam entender a compreensão dos cristãos. Ele não queria que batessem de frente com os fariseus, com os gentios, porque esses tinham as suas próprias crenças, tinham os seus próprios compreensão. Ele queria que os discípulos seguissem e encontrassem pessoas que estavam com vontade, com gana de compreender, de aprender, e que estavam ali de peito aberto, de vontade. E ele instruiu aos seus discípulos que seguissem dessa forma. Por quê? Porque muitos têm o conhecimento e vai esconder a candeia por vários motivos. Primeiro, porque tem medo de ser julgado, né? O professor vai lá na frente, daí tem vários alunos já grandes, vai julgar o professor. Ou senão, ele quer dominar, ele quer que aquele conhecimento dele, ele é tão centralizador que ele tem medo de perder uma posição ou de ensinar o outro e o outro vê que tem algum erro no trabalho dele, no conhecimento, e aí ele guarda aquilo, que é uma forma de dominar, vamos dizer assim. E isso é muito negativo, porque não faz parte da evolução do ser humano. A evolução do ser humano está na transmissão dos ensinamentos e no aprendizado, que é amplo e que deve ser compartilhado. Por isso que, apesar de sermos indivíduos, sermos únicos, nós vivemos em sociedade que devemos compartilhar essas informações, né? E Jesus pediu para que os seus apóstolos seguissem o mundo somente dando mais atenção
e recebendo aqueles que estavam de peito aberto. Porque tem que haver muita coragem para você tentar mostrar a sua luz, né? Porque as pessoas gostam de ofuscar a luz dos outros, né? Quando você quer ofuscar, o que você faz? Você cresce, você fala como uma pessoa extremamente inteligente e sempre tem algo para corrigir o outro. E aí você quer ofuscar todo mundo. Então é muita luz, né, que está projetando. A gente acha que está projetando. Mas a luz verdadeira é aquela que nos permite enxergar, que não nos ofusca. Ela clareia e nós olhamos e enxergamos tudo claramente. É como estar num dia lindo, que acabou de chover, baixou a poluição e você consegue enxergar cidades longes. Na minha casa eu consigo ver o Pico do Jaraguá. Há algumas semanas eu não conseguia ver o prédio que fica a 800 metros da minha casa por conta de poluição, né? Então é isso, a luz ela tem que dar oportunidade para que a gente enxergue, que a gente trabalhe a nossa humildade, que a gente trabalhe a nossa paciência, a tolerância, porque sabemos que cada um tem a sua limitação de compreensão. E aí, o que acontece? Quando você vai de frente com o mundo, Jesus avisou também os seus apóstolos, precisa ter muita fé, precisa ter coragem da fé, porque a coragem, ele vai fazer com que a gente vença todos os obstáculos, que a gente passe pelas intempéries, pelas pedradas, pelas críticas, pelo julgamento do outro. Se a gente está fazendo as coisas certas e caminhando corretamente, essa coragem na fé vai fazer com que a gente passe esses obstáculos sem se sentir oprimido ou se sentir machucado. E isso é muito importante. Quando a gente tem a coragem, a gente vai buscar novos caminhos, vai passar por pedras e a fé, ela vai sempre nos mostrar que tem um local nos aguardando, nos esperando, porque vale a pena. A fé que a gente tem no Mestre Jesus, no caminho de Jesus, vale muito a pena. Deixa eu ver se eu comentei todos os itens, né? Porque muitas vezes... olha só, que interessante, tem... Os sãos não precisam de médico. Quando a gente está no caminho e a gente está com essa luz, com essa candeia que clareia o nosso caminho, quando a gente tem a fé de uma vida melhor, quando a gente trabalha com coragem para vencer os obstáculos e a gente compartilha os nossos conhecimentos, compartilha tudo que a gente tem uma vida sã, uma vida equilibrada, né? Não precisamos de médicos. O único médico que a gente precisaria seria Jesus Cristo. Só que a gente ainda está muito atrelado à matéria, muito atrelado aos comportamentos mundanos, né, aos sentimentos, aos julgamentos, e aí a gente cria doenças que a gente precisa ir para os médicos da terra, né, tomar medicamento, mas que quando a gente tem a mente sã, o corpo são, e a gente trabalha em prol do próximo, tentando ajudar sempre aqueles que nos buscam, ou a gente vai de encontro com aqueles que possam nos ajudar, a gente está se aprimorando, está se melhorando, está se sarando, né? Aí a gente trabalha a nossa humildade, a gente trabalha a nossa fé, a gente trabalha a nossa perseverança e vai se envolvendo com pessoas que têm a mesma sintonia.
e o nosso mundo começa a viver uma vida mais harmoniosa, mais tranquila. E isso é importante porque muitas vezes a gente sofre, carrega um peso, carrega um fardo, carrega uma cruz que a gente acha que não é nossa. Mas não, tudo faz parte do nosso crescimento. Tudo que recebemos, tudo que passamos é nosso, né? Eu não vou sofrer por algo que alguém cometeu lá, que não me envolveu. Não, tudo que a gente passa, a nossa cruz, é devido às nossas ações. A fé que a gente tem, ela é para nos dar a oportunidade de seguir em frente. A coragem é para vencer todos os obstáculos. O conhecimento, ele é para ser compartilhado, é para ser dividido com os nossos amigos, os nossos colaboradores, nossa família. E tudo isso é mostrar a luz, é mostrar a candeia, colocar essa candeia em cima da mesa e clarear, mas não ofuscar o outro, né? Não se sentir superior, colocar sua luz superior ao outro, não. É para que todos tenham essa claridade. E isso é importante. Então, primeiro a gente tem que entender que a importância da luz, da gente ser luz, porque nós nos tornando luz, nós captamos luzes de outras pessoas também, né? Trabalhar a humildade e entender que cada ser humano tem um processo evolutivo. O que eu não compreendo hoje, mas você compreende, amanhã eu poderei compreender, se não amanhã, pode ser numa outra vida, mas com certeza me será dado essa oportunidade do aprendizado. Então não adianta esconder seu conhecimento. Em algum momento alguém vai descobrir, vai fazer e ainda pode fazer melhor do que você. Então é melhor compartilhar e se aprimorando junto, né? Então, que a gente consiga entender o que essa candeia significa na minha vida hoje, como que eu estou iluminando, como eu estou sendo iluminada, e que eu consiga trabalhar essa perseverança, essa vontade. Dei uma paradinha porque a minha mãe entrou. Então, mas é isso, a importância da gente ter esse conhecimento na nossa vida, o quanto que a gente precisa estar aberto para essa luz da candeia, que possamos compartilhar ela com todos e não esconder, porque Jesus não escondeu. Jesus compartilhou de acordo com cada um poderia compreender. Ele foi bem claro nisso, que a gente consiga também seguir esse princípio e se tornar um ser-são com apenas o médico Jesus. Muito obrigada, que a paz do Senhor tranquilize. E vamos agradecendo a espiritualidade, essa oportunidade de conversa para essa semana, com esse tema de reflexão que devemos seguir ao longo da semana. E vamos aproveitando para fazer as nossas vibrações, vibrações de harmonia, vibrações de equilíbrio, de paz, para o universo, para o nosso planeta Terra, para todos os países que ainda estão sofrendo com pandemias, para as questões políticas, econômicas de todo o mundo, para as sociedades, os governantes do nosso país neste momento, que possamos vibrar saúde, equilíbrio a todos os enfermos dos hospitais do plano espiritual e do plano físico, que a espiritualidade tranquilize e auxilie todos aqueles amigos do Vale dos Suicídios, dos abortados, que mostre a luz para esses espíritos encontrar o caminho da espiritualidade superior. Vamos vibrando
a nossa casa assistencial SEMI, que ainda está fechado, mas que em pensamento nós estamos lá reunidos para esse tratamento, para esse encontro espiritual. Vamos vibrando, pedindo permissão para vibrar pelos nossos lares, pedindo harmonia, equilíbrio e limpeza, e que seja protegido de qualquer interferência, e que nós e todos os entes queridos que lá estão recebam as bênçãos de refazimento, de paz, amor e equilíbrio. E vamos deixando uma vibração em aberta para que o plano maior possa direcionar aonde mais se faça necessário. E dizemos sempre graças a Deus. Vocês seguirão agora para o passe e muito boa noite.